Vamos nessa. Vamos tentar aqui mais uma vez, né? Hoje com Pedro Munhoz. A gente teve um probleminha na outra live aqui, mas a gente vai tentar mais uma vez. A gente vai tentar, pelo menos, dar prosseguimento à conversa. E aí? Opa, só não tô te vendo aqui. Tá me vendo agora ou não? Não, eu tô te ouvindo, mas não tô te vendo. Consegue me ver não? Não, não tá aparecendo. Deixa eu chamar novamente. Ah, rapaz. Vamos ver. Peraí. Pronto, aí se tiver como entrar novamente, solicitar, porque aí eu chamo novamente, né? Pra ver se dá certo. Vamos lá. Eu tava só a voz, eu tava ouvindo ele. E aí? Me vê agora? Opa, agora eu tô vendo. Um Vamos minutinho torcer aí. aqui. Segura um minutinho aí, nós estamos em casa. Segura um minutinho. Eu vou pedir para. Se o pessoal aqui está de celular ligado, vou pedir para alguém desligar. Segura aí. Um minuto eu já Beleza, volto. tranquilo. Então assim, galera, quem tava acompanhando, né, a gente teve um probleminha de conexão lá no Pedro. A gente vai tentar novamente dar prosseguimento aí à nossa conversa. Hoje, para quem está chegando e não me conhece, né? Eu sou Abner, sou músico, jornalista daqui de Natal, RN. Venho fazendo ao longo desse mês uma série de E entrevistas aí? e hoje com o grande Pedro Munhoz. Vamos torcer agora para a gente conseguir ir Vamos lá, levando, né? vamos lá. Então, É aí eu bacana. vinha comentando, né? Oi. Não, isso faz parte da. Olha, essas coisas na minha vida, eu que já passei por tantas situações e já toquei em tantos lugares diferentes e situações inusitadas. Rapaz, isso para mim é natural. Em alguns momentos eu já passei por algumas que isso para mim é tranquilo. É, É, já que é a você tocou no assunto, então, já que você capacidade tocou de no assunto, conta improvisar, né? aí. Conta aí um exemplo aí de alguma dessas experiências aí, situações inusitadas, já que você tocou no assunto. Bom, uma vez eu cantei, assim, para te contar duas situações. Uma vez eu fui subir, eu fui para um programa de televisão e na hora de ir para a gravação, que era uma gravação com auditório, arrebentaram duas cordas do meu violão. Duas. A terceira e a quarta arrebentou assim, blim, blim, do nada. Inexplicável. E a outra situação, eu posso te dar uma série de histórias. Uma vez eu fui cantar para um público de 10, era um grande festival de música que tinha do lado brasileiro, de frente para o Uruguai. E tinha juntado umas 10 mil pessoas. E eu sempre sozinho, eu e violão, fui, me sentei e comecei a tocar. E o som, em dado momento, no meio da primeira canção, eu fiquei sem o som do violão. Inexplicável. E eu continuei cantando a capela, se vocês cantem comigo. Aí, daí, menos de um minuto, cortou a voz. Eu larguei o violão, botei o violão na cadeira, levantei, tirei o pedestal com o microfone e chamei o público para cantar comigo, batendo palma. Enfim, isso. E aí o povo disse, cantem comigo, e todo mundo começou. Eu me lembro que naquela ocasião eu comecei a cantar, mesmo que a gente nanana, nanana para recomeçar, nem dividir, nem. Era só isso. Agora tanto faz vocês de volta para casa.
E aí os caras desligaram a luz e ficou só o pessoal de esquerda, que não tinha celular na época. Todo mundo de esquerda. Cara, foi um troço muito doido. Então, olha, essa história de Instagram, ó. No fim das contas, foi um momento até mágico, praticamente, né? Eu acabei, naquele dia ali, eu acabei conhecendo um grande amigo meu que me levou para o Uruguai. Eu viajei o Uruguai todo fazendo apresentações e até hoje eu volto ao Uruguai. E aquela noite ele me conheceu. Ele disse, cara, eu não sabia quem era aquele doido que estava ali, aquele maluco, que ele disse que suava, frio, me olhando. Disse, cara, o que vai ser desse cara em cima do palco? Era um palco gigante, esses palcos gigantes, né? E eu e violão, como eu costumo fazer até hoje, né? Eu estou te contando essa história, aconteceu em janeiro de 1998. Então, 98, 2008, 2018, faz 22 anos isso, né? E tem outras histórias, contaria várias e várias, assim, de tocar, enfim, de várias situações. Mas é legal, isso faz parte. E eu contava um pouco da minha vida musical, da minha história. A minha história sempre foi isso. Eu cantei em parque, eu cantei em circo, eu cantei. Já passei por quilombos, já passei por assentamentos, acampamentos, sindicatos, salas de concerto, grandes teatros, tipo o Credit Card Hall, em São Paulo, com o Teatro Mágico. Já cantei em grandes teatros na Europa, na América Latina. Uma vez eu cantei no Sindicato dos Eletricitários no sábado em São Paulo e na segunda-feira eu desembarquei em Bordeaux na segunda de manhã e à noite estava cantando num teatrinho no interior da França. Isso é muito doido para uma cabeça, né? Mas tudo isso já me aconteceu e acontece de atravessar o país, de atravessar daqui para algum país da América Latina, enfim. Coisas de trovador, e eu tenho é por isso que eu estou juntando tudo isso para contar. Claro que não vai dar para contar todas as histórias, sabe? Mas eu faço questão de fazer como estou fazendo. A punho, manuscrito, né? Então é isso. Eu gosto muito de escrever, tanto é que eu estou conversando contigo e estou anotando as coisas para não perder o argumento. Sim. E gosto muito de ler e gosto muito de escutar rádio. Show de bola. Eu gostava, eu até tô tentando até retomar o hábito de escutar a rádio. Eu gostava muito de ouvir, eu até adolescente. Eu gostava muito, hoje eu tô meio apagado com esse lance de futebol, mas eu era muito louco por futebol e eu não gostava de ver pela televisão. Para mim, ouvir pelo rádio era mais divertido, porque aquela narração do rádio é fantástica. Né? Meu sonho era ser locutor. Oi. Eu trabalhei em rádio, nos anos 90 eu trabalhei em rádio, mas nunca na área esportiva. Eu tinha programa de rádio, fiz em alguns momentos noticiário, rádio do interior, né? Mas eu sempre gostei de rádio e sempre gostei do rádio e do futebol. Eu sou gremista. E se eu morasse aí em Natal, se eu morasse no Rio Grande do Norte, me perdoa, não sei nem que time tu é, eu seria ABC. Eu gosto muito do ABC, não me pergunta por quê, mas eu gosto. Tenho um carinho pelo ABC, não sei por quê. Não sei nem que time tu torce. Eu vou lhe perdoar por essa. Eu vou lhe perdoar. Eu vou até pegar aqui, porque essa daqui. Não, mas assim. Eu sou moderado, Mas é natural eu ser ABC, sabe por quê? Porque eu sou gremista. Eu sou gremista. Eu sou gremista convicto. Então, de repente, alguma coisa. Talvez o ABC me aproxime mais, o Botafogo, o Atlético Mineiro. Eu gosto do 13 da Paraíba, são tudo preto e branco, né? Então, eu adoro o 13, eu chego em Campina Grande, rapaz, eu sou 13, eu gosto do 13. Aí se eu chegasse aí, eu sou ABC, eu ia direto. Pode ter certeza que eu chego eu nunca fui, estava te dizendo, eu nunca cantei no Rio Grande do Norte, mas o dia que eu for aí, eu quero visitar o campo do 13, eu tenho essas coisas assim,
Adoro os pequenos. Lá em São Paulo, quando eu morei, eu gostava muito do Juventus da Moca. Ah, o cara é Uhum. palmeirense, o cara é. Não, eu sou Juventus. Aí eu ia lá naquele estádio acanhado do Juventus na Moca. É isso, eu gosto eu gosto das cidades pequenas, do aconchego da porta da frente aberta, sei lá, dessas coisas que eu costumo chamar de o milagre do simples, né? E Uhum. principalmente não ter pátria, não ter país. Eu não digo onde eu nasci, até porque o lugar onde eu nasci, eu sou gaúcho, mas o lugar onde eu nasci, no Rio Grande do Sul, eu nunca digo porque é um lugar que não me diz respeito, e eu sou de todos os lugares, eu adoro todos os lugares. Aonde eu estou, eu sou. Então, eu não tenho esse bairrismo. Para mim, eu sou piauiense, eu adoro, eu brigo e morro pelo Piauí. Eu morro por todos os lugares. Eu acho que eu sou um pouco isso, né? E eu sou um inveterado, um sonhador, como é, associação dos sonhadores anônimos. Eu sou presidente dessa associação, entendeu? Eu faço parte e adoro isso. Pô, que massa. Pô, cara, então assim, quando você vier a Natal, eu, embora seja americano, não tenho nenhum problema de repente levar no Frasqueirão, que é o estádio do ABC, né? Meu grande mestre musical, o nome dele é Carlos Zenz, que eu acho que seria muito legal um dia você conhecê-lo, porque a obra musical dele se assemelha muito com a sua. Ele tem um trabalho musical fantástico de pesquisa e discos, é um compositor e cantor e flautista. E ele é ABCdista também, ele com certeza levaria no jogo do ABC, sem sombra de dúvida, que ele é um louco pelo ABC. E Não, mas eu quando e eu você me quero. comentou que nunca tinha vindo a Natal, Sim, eu tenho uma grande amiga, Morgana, que ela é do MST, e o MST sempre faz aqui a feira, aqui em Natal, mensal, agora deu uma pausa, obviamente, né? E eu mandei para você o áudio que você mandou. Eu disse, olha, vocês têm a obrigação de trazer esse cara aqui a Natal. Não é possível, vocês não trouxeram ainda. Ela disse, eu já reclamei com a galera que a gente tem que trazer o Pedro aqui. talvez eu te faça um. Eu não quero polemizar e não vou polemizar, Abner, Sim. mas já faz alguns anos, e eu aqui não falo, jamais falaria da organização Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, no qual eu devo muito e eu tenho um amor e um carinho muito grande pelo MST. Mas Uhum. alguns setores, eu não vou dizer nem setores, algumas pessoas, talvez do MST, e ainda bem que é um grupo pequeno, né? Algum deles, já faz alguns anos, tivemos alguns problemas, né? E talvez Sim. isso tenha dificultado em algum momento as minhas aparições, as minhas chegadas pelo MST. Diga-se de passagem, com o MST do Rio Grande do Norte, nunca tive nenhum problema. Não tem algumas cabeças de um determinado, né? Algumas cabeças que estão aí dirigindo essa coisa toda da cultura, que tivemos alguns problemas já faz muitos anos, e eu não concordei, nunca concordei com aquilo que a gente não concorda, mas enfim, polemizou, tivemos problemas, e talvez seja por isso que às vezes eu não sou lembrado nos calendários grandes oficiais do movimento. Mas eu continuo tendo um carinho muito grande pelo movimento, trabalhei com o movimento de 2001 a 2004, estive organicamente, internamente, né, dentro do movimento, construindo e contribuindo na construção do Coletivo Nacional de Cultura, que hoje é uma realidade. Respondi na época pela Frente Nacional de Música. Quando eu vou para o movimento em 2001, a minha companheira, então, na época, eu casei com uma companheira que era do movimento lá de Minas Gerais, a companheira Sônia, mãe da minha filha Olga. Mas fiquei. Aí em 2004 tivemos alguns desentendimentos com algumas pessoas, não foi nem setor, nem o movimento, até porque o movimento e os setores são maiores que essas pessoas, mas enfim, essas pessoas ainda seguem por lá, mas tudo certo, cada um seguiu a sua vida, e eu estou aqui, né? Eu sempre digo que a maior coisa da vida é o milagre do simples. E para um trovador, o milagre do simples
é poder andar aí com o seu violão, com a sua voz, espalhando ideias, né? Que não são suas, são coisas que a gente recolhe, experiências, histórias pessoais, interpessoais, coisas que tu vê, coisas que tu transforma tudo isso em canção, né? E devolve a quem de direito, as pessoas. Nada é teu, tu é apenas um decodificador de tudo isso em 4, 5 minutos e devolve, né? Nada te pertence, tu é apenas uma antena, né, que chega e parte. Então, no compositor, o trabalho do compositor, do poeta é esse, é decodificar ou sintetizar histórias, situações, ter partido, partido no sentido de ter posição, de ter um olhar, né, seja ela qual for, seja ele e qual seja a posição, ter e ser coerente com essas posições, né? Seja o que for, né, seja o que seja, da maneira que for, é a tua posição, é a tua postura. Então, acho que é por isso, penso que é por isso que faz 44, 43 anos, eu acho que de vida musical profissional, 36, se não me engano, que eu ando aí, né? Caminhando, comecei viajando de carona, de mochila, violão e carona, depois melhorou, comecei a viajar de ônibus, e depois comecei a voar pelos ares do Brasil e algumas partes do mundo. Fui músico de baile, fui músico de bar, para viver, para sustentar minha família, até que um dia eu consegui me firmar nesse trabalho, que eu já vinha, eu me firmei nesse trabalho, Abner, em 98, por aí, 98, a partir de 98, 99, eu realmente consegui me estabelecer enquanto compositor, enquanto poeta, mais enquanto compositor, depois, enquanto poeta, veio depois, né? Escrevendo os meus textos, as minhas coisas. Estou até hoje aí, eu me sinto muito feliz com tudo isso, e é um trabalho que eu devo às pessoas que me acompanham, né? As pessoas que me prestigiam, né? Porque senão a gente não conseguiria, né? Não fossem as pessoas, o Abner e tantas pessoas que nos acompanham, a gente, evidentemente, é esse eco que a gente consegue fazer com que o trabalho prossiga. Você tocou num ponto da questão do ter posição, né? E, bem, o seu trabalho já sempre deixou muito claro a sua posição, a estar presente na sua obra, né? E nesse momento de polarização do país e tudo mais, e a gente vem nessa loucura, e cada vez tornou mais, se cobrou mais, assim, de quem não se posicionava antes, começou a se cobrar uma posição, porque chegamos no ponto em que as coisas extrapolam o limite do aceitável de uma democracia, e aí ou você se posiciona, ou você é cúmplice do que a gente vem observando nesse país, né? Eu queria saber assim, como você vê isso, assim, da importância, porque algumas pessoas, assim, e aí eu vejo às vezes alguns comentários na internet, de páginas de artistas que se posicionam, fulano de tal era melhor quando só fazia música, como a arte só como entretenimento. E a sua arte nunca foi só entretenimento, talvez o que ela menos seja entretenimento, ela passa uma ideia, uma reflexão. E aí, como é que você vê assim, a importância do artista se posicionar nesse momento? A gente, eu acompanhei a tua live com o Teatro Mágico, né? E assim, uma das coisas que me fez virar um fã do Teatro Mágico, aí tipo fã desses de fazer de fã-clube mesmo, é a posição de não ter medo de se posicionar, de ser uma arte que se coloca, né? E a tua arte também é muito forte, né? Como é que você vê isso, assim, da necessidade de ter que se posicionar diante do, das temáticas, das demandas da sociedade através de sua arte, não só através do discurso, mas da própria arte em si? Bom, primeiro eu penso que todas as pessoas que trabalham na área da cultura, e aí na cultura, a arte, porque às vezes as pessoas fazem uma certa confusão, às vezes estão falando de arte, estão falando de cultura. E às vezes estão falando, tem gente que está falando de cultura e está falando, na realidade, de arte.
né? E aí, esse campo é um campo muito grande, muito amplo. Mas, no meu caso, fazendo um recorte, a arte, e nesse caso, ao cancioneiro, ao trovador, eu penso que a arte, ela ocupa um papel, uma função social. Não é à toa que os Estados Unidos gastam centenas, milhões de dólares para manter a sua ideologia através, né, das linguagens artísticas, do cinema, da dança, da música, do teatro, né, influencia, né, o mundo ocidental através desse aparato mantendo a superestrutura do seu poder, a sua hegemonia, do seu pensamento, né, enquanto sistema capitalista, né, mantém essa hegemonia. Nós, músicos, artistas, ligados às várias linguagens musicais, artísticas, temos o compromisso, sim, de nos posicionarmos. Por quê? Porque a arte no mundo capitalista é mercadoria. E se nós somos contra ao sistema, como muitas vezes eu vejo, nos posicionando, muitos colegas e colegas se posicionam contra o sistema, cantam, se posicionam, mas se comportam, e a sua arte se comporta dentro do show business, se comporta dentro das leis de mercado. Ah, mas o mundo, estamos num país capitalista, dane-se, foda-se, meu irmão, não me faça um discurso, né? Não adianta eu fazer um discurso, e a gente vê muito isso, o cara fazendo um discurso, ou aproveitando as ondas, como está acontecendo agora, agora com o Bolsonaro, quanta gente eu vi de bonezinho na cabeça, se posicionando, fazendo vídeo, eu sou a favor da reforma agrária, eu estou... Mas era para não perder mercado, era para estar nas feiras agrárias, tocando nas feiras, né, familiares, de agricultura familiar, para não perder espaço, porque e se comportam e cobram cachê, e exigem camarim, exigem as mesmas coisas. E a arte não é para isso. A arte, enquanto ferramenta, ela é uma ferramenta de transformação, ela é uma ferramenta que deve contribuir para a transformação no sentido de formar pessoas, conscientizar e não ideologizar. E é o que nós temos aí no mercado musical. O mercado musical, ele ideologiza, né, em nome, exatamente, do sistema hegemônico, em nome de quem detém os meios e os modos de produção. E nós dissemos, não é isso. Se amanhã ou depois, né, o Brasil mudar, ou o mundo mudar essa concepção, nós, artistas, deveremos continuar cantando e sendo alertas, estando sempre alertas, mesmo que seja, mas tu está cantando a um sistema que agora te favorece. Ainda que seja, nós temos que estar sempre alertas, cantando de maneira posicionada, com crítica, sim, se preciso for, e cantando o que ressaltando aquilo que deve ser ressaltado, salientando aquilo que deve ser salientado e festejando aquilo que deve ser festejado. Infelizmente, hoje nós não existe um processo onde a gente possa cantar, deitar loas sobre o que está aí. Não tem como. Né? Então, a arte, ela tem o compromisso, sim, de estar posicionada e de ser, né, uma ponta de lança no seu tempo. Porque daqui a 100 anos, Abner, daqui a 200 anos, a história vai ficar. E a história vai cobrar. E eu quero estar do lado certo, como costumo dizer. Quando ouvirem daqui a 100 anos, daqui a 200 anos, a 300 anos, vão saber quem foi Pedro Munhoz. Né? Um cara que se arrebentou, que correu, que lutou, que batalhou, que disse muito mais não do que sim, mas eu quero passar para a história como alguém que estava do lado certo do rio da história. Eu não quero passar com nem vírgula e nem mas. Eu quero passar como alguém que vai contar uma história e que lá no final tenha um ponto final. Né? Que sirva de exemplo e que sirva de referência para que outros possam, né,
ou essa história sem ponto final, que outros consigam, né, sigam escrevendo a mesma história. Então é um pouco isso. E aí é difícil, eu vejo, sim, muitas pessoas se manifestando. Né? Eu tinha um grande amigo chamado Vital Farias. O Vital foi uma Uhum. referência musical na minha vida. O Vital tomou uma outra posição, ele tomou um outro lado. Eu não tem como eu continuar mantendo uma relação com alguém que hoje defende a propriedade privada, que é a volta dos militares, e que faz campanha e que solta foguete para um camarada chamado Bolsonaro. Eu não posso, é contra os meus princípios, é contra a minha coerência, e tanto é que pedi para ele, nós tínhamos uma canção chamada Procissão dos Retirantes, que é minha em Sim. parceria com o Martin César, que nós escrevemos, e uma outra que nós escrevemos para ele, pedindo para que ele não cante mais as nossas canções. É uma questão de coerência, né? E assim eu tenho visto. E aí a gente tem visto alguns arrependidos, né? Lobão, Fagner, Uhum. Toquinho, Elba Ramalho. Então, gente, assumam, agora assumam o que disseram. Assumam. Faltou consciência, faltou visão, faltou formação política e pessoas velhas, pessoas antigas, pessoas que estão aí no trecho há muitos anos. Fagner esteve junto com gravou um LP em 82 com Mercedes Sosa. Nos primeiros anos da Revolução Sandinista, teve lá cantando. Era um cara posicionado. Tu pega o primeiro disco do Fagner, ele tá com uma boina, parece que tu tá vendo Che Guevara, né? Onde ele canta Revelação e outras canções. Né? Mas, enfim, aí o ano passado, o ano retrasado, nós vimos o Fagner, né, desejando um bom governo ao companheiro, ao amigo Jair, quer dizer, Jair Bolsonaro. Quer dizer, muitas declarações e posicionamentos infelizes, mas nós continuamos aqui, né? E é isso que importa, né? Para que sirva e para que sirva de exemplo para outros que virão, né? Como eu digo, a minha vida será um ponto aqui, eu estou com 60 anos daqui a 10, 15, 20, a minha ponto, né? A minha história, eu quero um ponto, mas a minha história fica aberta para outro lerem e perde, e conta essa história que deve, e eu espero que continue sendo contada. A conexão deu um probleminha aqui, tá voltando ela. Tá me ouvindo, Pedro? Legal? Aqui tá meio embaçada a imagem, deu uma travadinha aqui. A gente vinha bem aqui, mas ela tá voltando, ela tá retomando. Só fechar aqui. Pronto, a gente vai voltando aqui. Fui só fechar a janela aqui, Pedro, porque a cidade do Sol hoje resolveu ter um dia de chuva e começou a chover aqui. Aqui também, eu estou no Piauí, hoje, essa noite choveu a noite toda. Uhum. Desde ontem tá o dia assim, abre o sol, aí depois chove, aí abre o sol de novo, aí chove. Quando começamos, o sol tava limpo. Aí agora começou a cair uma chuva que, pelo visto, vai ser que a gente chama de toró d'água, né? Pedro, a gente vai tentar aqui, a conexão ela tá meio cambaleando, mas a gente vai tentar dar continuidade. Estou te ouvindo, estou te Você ouvindo. falou de. Tá, massa. Você falou do lance do lado certo da história, eu lembrei de um amigo meu, que é sociólogo, a gente sempre conversa, que é o Renan Matheus, ele sempre fala disso, né? Ele sempre chega, né? O meu objetivo é estar do lado certo da história. Entendeu? Isso aí é o que ninguém nos tira e é o que fica. Ele sempre fala que é verdadeiro é o que fica e é isso. Pedro, eu comentei rapidamente até a gente falando por WhatsApp, né? Eu tenho um. Eu também sou músico.
E tem um grupo chamado Fuxico de Feira que a gente faz mais um trabalho quase que de pesquisa musical, né, mais voltado para a música de ritmos, chamado ritmos regionais, né? E que a primeira música do primeiro show da gente foi Alma Brasileira, que é uma música sua. Foi a música assim que a gente estreou com ela. E deu muita Legal. sorte. A gente tá num trabalho muito legal. Já há 2 anos que a gente vem aqui em Natal com esse trabalho, tem uma aceitação muito legal do público. E eu tenho meu como companheiro de banda, um cara muito especial, que é o Fernandinho Regis, que ele é violeiro, é um garoto como eu, né, da minha idade. Ele é violeiro, toca bandolim também, canta. Um cara muito ligado também aos movimentos sociais. É um outro cara que seria legal também você bater um papo qualquer dia. Ele está fazendo umas lives segundas e quintas, que ele chamou de almoço violado. Ele faz de meio-dia a 1, e ele vai conversando e tocando e almoçando. Está sendo bem divertido. E eu pedi, assim, que ele me mandasse uma questão, né? Ele é um cara muito ligado aos movimentos sociais também. Ele mandou um questionamento, que talvez até você talvez respondeu até de forma meio que indireta, mas a gente queria abordar aquele ponto, né? Você pergunta a ele qual a importância para ele assim, da comunicação popular para os artistas populares. Esses veículos, como ele até citou o Brasil de Fato, que é um jornal ligado aos movimentos populares, né? É um caso específico e tudo mais. Mas, assim, essa comunicação popular, a importância dela para os artistas populares, foi uma questão que o Fernandinho mandou e queria saber o que é que tu achas. Olha, eu penso que é todas essas redes de comunicação popular, elas, em primeiro lugar, são importantes no sentido de manter uma barricada de resistência, né? Claro que é uma luta muito desigual, extremamente desigual. Eu te digo que tu está me ouvindo bem aí? Eu estou conseguindo entender, assim, está um pouquinho fraca a conexão, mas eu consigo entender, Ok. né? Está falando devagarzinho que a gente Não, vai entendendo. é uma luta desigual, mas evidentemente que todas essas redes de comunicação popular, que elas são importantes, elas são porque são sementes que vão sendo germinadas e que, na verdade, é o papel da comunicação, o papel da arte, que é o papel da formação, e formar de maneira, como digo, de maneira de construir consciências. E os comunicadores, as comunicadoras populares exercem esse papel e essa função a partir do momento que colocam a gente na vitrine, que nos colocam, digamos, na vitrine, que colocam o nosso trabalho, que divulgam o nosso trabalho e que promovem muitas vezes espetáculos que nos levam, ou que simplesmente rodam as nossas músicas, rodam os nossos textos, divulgam as nossas coisas. Eu penso sim que é importante e é também como alternativa para que haja uma oxigenação ao pensamento. Por mais que nós tenhamos uma juventude, né, e a gente sabe disso, tenhamos uma população totalmente voltada ao que diz os canais abertos e as redes comerciais, né? Mas é claro que a importância. E aí eu cito a periferia. Eu na minha infância, morei num bairro periférico em Porto Alegre. E na época não tinha rádio comunitária, não tinha jornal comunitário, não tinha. Era um outro período, era um período, imagina, de 69 a 71 era ditadura pura, né? Mas hoje, esses espaços onde eu morei, 40, 50 anos depois, tem, né, o seu espaço de voz através dos seus meios de comunicação, que criam ali. Daí a importância do rap, que eu tenho um respeito pelo rap, pelos MCs, por toda essa moçada que, através
na periferia, cria, né, condições para fazer a sua arte, para fazer a sua reivindicação e principalmente para se fazer respeitar. E aí o papel fundamental que os meios de comunicação populares jogam aí. Por isso a importância que a gente considera assim e vai considerar sempre, né? Nossa, deu para entender um pouco, assim, a fala, a conexão, ela tá meio fraca, assim, dando algumas travadas. Pedro, eu vou fazer uma sugestão. Vamos tentar, eu vou tentar te chamar de novo, ver se a gente se volta a conexão um pouquinho melhor. Pode ser? Tá, aí tu me chama, pode ser? Isso, você faz, solicita novamente, que eu vou chamar novamente, tá certo? Tá, eu vou aguardar o teu chamado, então. Vamos tentar aqui ver se a conexão ela vinha bem, assim, a primeira meia hora, aí deu essa, começou a ficar bem fraca, a gente vai tentar retomar aqui, né? O Pedro está no interior do Piauí, então a gente sabe como as coisas, quando partem para os interiores, a conexão começa a ficar mais fraca e tudo mais. A gente vai tentar dar continuidade aqui. Quem chegou assim depois, assim, a gente já vai mais de meia hora de papo, né? Ela vai ficar disponível aí para tanto no meu IGTV como no YouTube. Hoje com o grande Pedro Munhoz. É, complica ainda mais. Sem chuva já fica complicado, né? E com chuva aí piora ainda mais. Vamos lá, vamos tentar aqui novamente, dar prosseguimento. A gente já vai meio que encaminhar aí para as últimas questões. Vamos ver. Aê! Opa, voltamos. Agora ficou bom. Tá melhor do que antes agora, deu uma melhorada. Mas diga lá. Como a gente vinha falando, né? Eu vou entrar num outro ponto. A gente meio que já vai encaminhando aí para os finalmente. Mas eu não jamais poderia deixar de comentar, e até porque eu estou numa função dupla aqui, jornalista, fã e tudo mais, e fã tanto de você como do Teatro Mágico. E aí eu acho que você já deve ter falado disso, eu acho que não sei nem se você aguenta mais comentar sobre isso. Mas, assim, e foi aquele momento, quando o Teatro Mágico regrava, né, a Canção da Terra, né, e chamou a atenção de muita gente, pelo menos quem tá, assim, quem acompanha mais, de maneira mais próxima, o seu trabalho, eu acho que deve ter surpreendido quando vimos a música entrar na trilha sonora de uma novela de uma emissora, de uma grande emissora como é a Globo, né? E como é que foi, assim, todo o processo de eles escolherem a música e você, não, você fazer a liberação e tudo mais. Como é que foi esse processo todo? Desde quando o Teatro Mágico regravou até esse momento. O Teatro Mágico, eu conheci o Teatro Mágico em 2009. O pessoal do Teatro Mágico disseram que conhecia o meu trabalho. Que Fernando Litelli era o líder da banda e que tinha algumas referências sobre o meu trabalho, algumas influências, inclusive no meu trabalho. Na época eu disse, poxa vida, tem influência minha. Uma meninada de São Paulo, na época era uma meninada, né? Uma meninada de São Paulo. Legal. E aí esse encontro aconteceu em 2009, a partir de então nós fizemos alguns espetáculos juntos, e em 2011, sempre a convite dele, da banda, onde a banda podia
onde eu estava, se eu estivesse perto, na região, a banda me convidava, eu ia, cantava Canção da Terra, e em 2011 eles gravaram no disco Sociedade do Espetáculo. Tanto é que a gravação que foi novela é desse disco Sociedade do Espetáculo, né? Foi um fonograma tirado. A Globo resolveu que em 2013 colocaria uma música do Teatro Mágico em uma de suas novelas. E pediu para eles 5 canções. E das 5 canções, o Jânio Monjardim achou, ficou maravilhado com a Canção da Terra, que inclusive na sua casa o seu filho já escutava o disco do Teatro Mágico, e ele já estava escutando em casa a música através do filho dele. Então, diz que ele meio que perguntou, ele falou, olha, a música é essa aqui. Aí diz que eles, só temos que resolver quem é o autor, se para liberar todo o trâmite legal, a música estava, os direitos autorais comigo, eu tinha gravado essa canção em 2002, aí foi liberado, desde que não mudasse nada, não mudasse nada na melodia e nada na letra. Teve 2 pequenas alterações que o Fernando fez, mas não alterou o sentido da letra em momento algum, né? Essa música, o Teatro Mágico, foi a terceira, foram digamos, artistas a querer gravar. Uma dupla sertaneja muito famosa, hiper, mega, milionária, quis gravar e eu não autorizei. Por razões óbvias. Uma sambista, também muito conhecida, já falecida, pediu para gravar autorização, só que ela queria modificar, ela queria colocar na época Sou da terra, sou guerreiro. Eu disse, não. Sol sem terra, sou guerreiro. Não, aí não, pois é, bom. Aí não me deram resposta, ficou por isso mesmo, nunca gravaram. E aí o Teatro Mágico colocou ser sem terra, ser guerreiro. Eu disse, bom, não vai alterar nada, eu sou da terra, sou guerreiro. Ser sem terra, ser guerreiro. Ele estava dando, não alterou na concepção, né, da mensagem. E eu digo, hora da Ave Maria, porque é uma imagem de criança. O rádio, né, na minha cidade, lá em casa, todos os dias às 6 da tarde, hora da Ave Maria. Então eu faço essas referências, né? E ele botou hora de Ave Maria. Foi as 2 únicas coisas, nada mudou, o teor foi, então imagina, o Teatro Mágico cantou essa música 8 meses durante todo o período da novela, né? E nas paradas, enfim, né? Nas paradas, que eu digo, nas paradas de sucesso, rodando, enfim, eu acho que foi legal. Recebi, inclusive, uma época, alguns militantes de alguns movimentos que resolveram cair de pau em cima de mim, dizendo que eu tinha me vendido, dizendo que eu tinha mudado, que eu tinha... Nada aconteceu, continuei o meu caminho, a minha trilha, né? E o tempo provou que eles estavam errados e que a gente continuava com a mesma coerência, com os mesmos princípios e os mesmos valores, né? Pedro, assim, eu tive... Você até meio que respondeu ela na pergunta mais anterior a essa, mas eu queria também fazer essa pergunta mais especificamente. É uma questão que eu fiz, inclusive, quarta-feira ao ex-ministro Juca Ferreira. Tá me ouvindo legal? Tá cortando, eu não estou entendendo muito o que tu está dizendo. Espera aí. Me ouvindo? Tá cortando ainda? Não. Nada? Tá cortado. Espera aí. Tá cortado. Tá bem cortado. Veja aí, está me ouvindo? Melhorou. Melhorou, pronto. Melhorou um pouquinho. Pronto, então vamos seguir aqui.
Eu fiz uma pergunta quarta-feira ao ministro Juca Ferreira, mas eu queria repetir essa pergunta para ti, porque você, enquanto. O ministro ele fala enquanto foi um gestor, né? Enquanto um gestor. Você vai falar enquanto alguém que é da música, que vivencia a arte de fato, né? É uma pergunta um pouco mais reflexiva, mais do simbólico. Tem uma frase que as pessoas até aderem ela a Adorno, que é aquela famosa frase: haverá poesia após Auschwitz. E na real ele fala Haverá, que fazer poesia. Deu para ouvir? haverá poesia. Se haverá poesia após Auschwitz. Deu para ouvir? Sim, sim. Está travando aqui a internet. Ah, não, estou ouvindo, agora estou ouvindo. Bom, eu tenho. Está me ouvindo agora? Está travando Me bastante ouve? aqui. Deu para ouvir? Ah, estou te ouvindo, agora estou te ouvindo. Ah, massa. Então eu vou continuar. E aí, a dona ele faz essa pergunta, né? Haverá poesia após Auschwitz? Na verdade, ele fala que a fazer poesia após Auschwitz era um ato de barbárie. E aí eu queria trazer, a gente vive uma tragédia dupla nesse país. Além da pandemia, a gente tem o pandemônio. E aí a grande questão é, haverá poesia após a pandemia e ao pandemônio? E para além disso, qual é o papel que a arte vai ter que desempenhar na reconstrução humana desse país? Bom, eu penso que sim, eu penso que seja qual for o plano, seja ele o momento que estejamos passando, ah, sempre há poesia. Pode não haver, Uhum. porque a poesia está nos olhos de quem vê. A poesia, né? Haverá sempre poesia. E a poesia não depende do poema. O poema depende da poesia. E para ter poema, tem que ter poeta ou poetisa. A poesia está aí, né? Ela está aí e está nos olhos de quem vê. Né? Alguém poderá dizer que não foi tão pesado assim. Bom, depende. Né? Mas retratar a poesia, ela flores, ela é dura, ela é cruel. Né? E isso que estamos passando nesse momento, e o que está por vir aí, pior. E cada nós, poetas, músicos, compositores, né? Saber traduzir todos esses momentos que a poesia, que nesse momento a poesia é dura, ela é cruel, ela é maçante, ela te castiga, mas o compromisso, sim, é deixar a arte amada nesses momentos. Não, isso, Picasso não teria pintado Guernica, né? Não fosse isso, vários artistas não teriam escritos, não fosse isso, Geraldo Vandré teria escrito Caminhando e Cantando, ou Caminhando, né, que é o nome da canção. Não fosse isso, os poetas não teriam escrito, não teriam deixado, Diego Rivera não teria pintado seus painéis, né, no México. Então, sim, a poesia, os poetas, os músicos, os compositores, após tudo isso, terão um compromisso, sim, de escrever sobre tudo isso. Nós teremos um compromisso de escrever canções, de escrevermos textos, peças de teatro, de manifestarmos através da dança, da pintura, de todas as linguagens, o que está acontecendo. O rei já faz isso há muito tempo quando faz as suas denúncias
Abner. O rap, a pergunta para o povo do rap se ele vai encontrar alguma dificuldade passado tudo isso. Não vai encontrar, apenas vai continuar escrevendo o que já vem escrevendo e ficar vendo anunciando. A arte tem esse compromisso. Após aos civis, nós devemos estar mais ainda, mais atentos, mais fortes para escrever e para denunciar tudo isso que está acontecendo. Não tem dúvida nenhuma. Houve um travamento aqui, assim, o áudio estava. Deu para entender um pouco. A conexão está um pouco fraca. Estava cortando bastante assim o áudio. Mas deu para pescar algumas coisas, deu para entender, né? Um pouco. Pedro, eu acho que assim, a gente pode ir se despedindo. Eu acho que apesar dos problemas, a gente conseguiu. A gente pode depois, em algum outro momento, de acordo com a disponibilidade, ter um outro papo, um outro momento. Mas, assim, de qualquer forma, eu quero dizer que eu fico muito feliz de ter tido essa oportunidade de prosear contigo. Eu admiro muito o seu trabalho. E espero que, Obrigado. quando isso passar, a gente possa, de repente, quem sabe, finalmente você venha a Natal, né? A gente pode batalhar para isso, para que você venha a Natal e a gente possa tocar juntos, inclusive, assim, para nós, pro Chico, seria uma honra. Para Opa, nós seria uma honra. Então já está feito o convite aqui já. Já está feito aqui. eu agradeço muito. Eu quero mandar um abraço para ti, especial, né? Quero mandar um abraço ao teu grupo, ao pessoal do Chico de Feira, ao Carlos Zen, que citou aqui, né? Que é uma referência também do teu trabalho, e a todo o povo do Rio Grande do Norte, que eu sei que admira o nosso trabalho, que nos acompanha, e com certeza, tudo isso eu espero um dia poder estar aí, quem sabe não só ir para cantar, mas que a gente possa fazer uma roda de conversa, possa, quem sabe, uma oficina de música, de poesia, de juntar tudo isso para que a gente consiga ter multiplicadores e multiplicadoras nesse trabalho que é um trabalho permanente, né? Tudo isso vai passar e nós temos compromisso de continuar. Por isso, eu repito e afirmo, após Auschwitz, haverá poesia, sim. Massa, Pedro. Deu para entender aqui o recado. Pois então, querido, gratidão pela tua disponibilidade. Galera que acompanhou, né? Que resistiu até o momento, a gente agradece também. Segunda-feira eu estou de volta aqui com mais um convidado ou convidada batendo um papo. Hoje, grande Pedro Munhoz. Quem sabe a gente marca aí em outro momento. Aí as conexões sejam mais nossas aliadas. Gratidão, Pedro. Obrigado, boa noite a todos e até uma próxima. Valeu! Falou!